Golpista foragido Paulo Figueiredo aparece em diálogo com Cid Moura. Pessoal, vamos aí falar sobre essa notícia de hoje, tá? Que saiu pra gente no dia 15 de maio de 2025. No site Diário do Centro do Mundo, trouxe, né, o golpista foragido Paulo Figueiredo. Vazou algumas conversas entre ele e Cid durante o 8 de janeiro. E vamos dar uma olhada o que foi conversado e como essa matéria, né, ela já define que Paulo Figueiredo, esse homem que trabalhava na Jovem Pan, tem ótimos comentários e hoje ainda cria muito conteúdo no YouTube comentando. Respeito muito Paulo Figueiredo, um dos caras que ainda está lutando pela direita no Brasil, que a gente vê que não tá tão forte assim, tá? Porque o Brasil tá caminhando para onde a esquerda tá querendo e onde o centro está desejando. Em breve pode acontecer que a gente vai ter que apoiar um Kassab. Pessoal da direita, não tem como apoiar um Kassab. Vai ter outros vídeos que eu vou trazer sobre esse assunto também. E pessoal, está em promoção na Amazon Prime os livros muito importantes para quem é de direita e quer entender como funciona, como aconteceu tudo de verdade. Olha só, Rebelião das Massas, tá? Por José Ortega, tá com desconto de 20%. Dá uma conferida, eu vou deixar os links aí na descrição e no primeiro comentário. Como também O Caminho da Servidão, edição 2, tá com 20% também com desconto, cara. Muito importante vocês que é de direita entender a história para vocês poderem debater com clareza com seus amigos, com seus familiares. Link na descrição e no primeiro comentário. Hoje mesmo eu comprei esse daqui, que é Na Minha Pele, de Lázaro Ramos. Eu sei que ele é de esquerda, mas a gente sempre tem que entender que as pessoas de esquerda têm trazido. Como eu sou um negro, eu sempre tento olhar pelo lado que eles estão trazendo, que é uma situação que ele viveu e que eu também vivo. E eu quero trazer minha reflexão também, como um pensamento de direita. A gente sabe que ele é de esquerda, também tá com promoção. É importante vocês conhecerem o lado da esquerda também, onde eles conseguem conquistar essa classe negra, pobre. Então é muito importante vocês também lerem esse livro aqui. Eu tô lendo, tem algumas coisas que eu não concordo, por ser de direita, é uma visão que eu vejo que é um pouco exagerada, mas é muito importante a gente poder entender, para a gente poder debater com outras pessoas que não concordam com a gente e sempre com respeito, beleza? Tá tudo na promoção, bora ir pro vídeo. Mas primeiramente vamos falar sobre esse assunto aqui, ó. O golpista foragido Paulo Figueiredo aparece em diálogo com Cid Moura. Mais uma vez, né, pessoal? Mais uma vez as mesmas narrativas e com provas totalmente diferentes. É a mesma coisa que eu falar, eu te amo, meu amor, e aí a justiça mudar toda a narrativa e falar, não, eu te odeio, meu amor. A mesma coisa está acontecendo aqui. A imprensa militante, que infelizmente a gente tem aqui no Brasil, nos Estados Unidos, tem em todos os países, tá? Isso acontece em todos os países. Tenta distorcer os fatos que não se sustentam. A tentativa de golpe. Mas o que esse diálogo comprova? Vamos dar uma olhada nesse diálogo. Até o deputado Gustavo Gaia trouxe pra gente esses fatos, essa conversa. Vamos dar uma conferida nesse vídeo e depois a gente vai conversar e eu quero saber a sua opinião, se vocês concordam ou não. Antes de continuar, peço pra vocês também deixar o like, se inscrever no canal pra gente continuar crescendo e mais, beleza? Queria ter uma relevância gigantesca. Vou te mostrar aqui agora. Bom, como o print é muito estreito, é uma tela de celular, eu vou aproximar e vou movimentando aqui o print para você entender. Então, você tá vendo aqui que no dia 8 de janeiro de 2023, às 4h35, ou seja, já estava acontecendo a quebradeira, Paulo Figueiredo manda pro Mauro Cid: estupidez sem tamanho, o presidente Bolsonaro precisa se manifestar contra isso agora. Pelo amor de Deus, eu estou no ar na Jovem Pan. E o Mauro Cid: não vai, acabei de falar com ele. Tá. Claramente, Paulo Figueiredo... Eu vou deixar bem claro, tá? Essa atitude do Bolsonaro não ter falado alguma coisa nesse dia, pra mim, na minha humilde opinião, não sei se vocês vão concordar, mas eu achei também muito errado. Era só ele ter falado, ele tava vendo que a situação tava meio complicada, tá? O pessoal tava revoltado. Realmente o pessoal tava revoltado porque a gente tava vendo um ex-presidiário que é bandido, ladrão, sendo nosso presidente, cara. É indignável mesmo. A gente ficou indignado. Mas ele, como representante da direita, poderia ter falado: pessoal, vamos para casas, vamos recuar e vamos fazer uma nova estratégia, planejar, porque a gente sabe que quando o Lula assumisse o governo, estaria do mesmo jeito que tá agora. Um desgoverno
governo total. Então, na minha humilde opinião, na época que aconteceu o fato, 8 de janeiro, eu queria estar lá torcendo para que Bolsonaro falasse alguma coisa pro povo, pra sociedade voltar para casa. Porque ali a gente tava lutando com o sistema, e o sistema, cara, o sistema é podre. O sistema é podre. Eu concordo com o Paulo Figueiredo. E lembrando, tá? Na matéria fala que o foragido golpista. Pelo início da conversa, a gente já consegue ver que o Paulo Figueiredo não concorda com nada desse ato. Não concorda com nada dessa invasão. Deu pra ver isso, né? Mas a narrativa da esquerda, o sistema, cara, o sistema é complicado. Totalmente contrário ao que estava acontecendo no 8 de janeiro. Não sobra dúvida alguma. E continua. Não vai, acabei de falar com ele. Isso já deixou de ser por ele. Aqui o Mauro Cid já dizendo, o que está acontecendo lá não é o Bolsonaro. Eles não estão fazendo isso pelo Bolsonaro. É um grupo de pessoas revoltada porque um criminoso foi tirado da cadeia e colocado na presidência pela Suprema Corte Brasileira. Paulo Figueiredo responde, então ele vai se fuder, Cid. O povo não aguenta mais tanta arbitrariedade. É verdade. Então, deixando bem claro que não era o Bolsonaro, não era o comando dele. O que estava acontecendo ali era uma mobilização espontânea. Lembrando, a PGR afirma que essas duas pessoas trabalharam em conjunto para fabricar o 8 de janeiro, tá bom? Concordo. Só vou pausar aqui. Foi espontâneo. Eu não achei que foi espontâneo, foi estratégia da esquerda. Pessoal, quem tava ali, que fez tudo isso, que planejou tudo isso, não foi a direita. Não foi. As pessoas estavam indo pelo embalo, pela multidão. Ali foi alguém que planejou, que incentivou. E como não tinha uma palavra do nosso presidente, Jair Bolsonaro, para falar, ó, chega pessoal, vamos pra casa, aconteceu o que aconteceu. Deu pra entender? A gente viu lá que era idoso, não tinha como ser golpe. Estavam perdidos ali, estavam sem um líder. Isso é a realidade. É a realidade que a gente tem que entender. Estava sem um líder ali, sem uma direção. O pessoal tava perdido ali, né? E realmente é o que o Gustavo Gaia tá falando. A PGE considera que Paulo Figueiredo estava durante o golpe, estava planejando o golpe. Pelas mensagens não comprova isso. É aquela coisa que eu falei desde o início. Eu falo meu amor, e aí a PGR traduz como meu inimigo. Deu pra entender? É essa pura, rapaziada. É a narrativa que a justiça, que a mídia, que a militância tem feito. Vamos lá. Paulo Figueiredo, a panela de pressão estoura. E continua. Vai ter gente... o Cid respondeu aquilo, né? Vai ter gente morta e vão botar na conta dele. Assim como a polícia do Capitólio ajudou no 6 de janeiro. Cara, esses filhos, né? Esses filhos né, acabaram de destruir a direita brasileira. Aqui, o Paulo Figueiredo está indignado porque esse ato do 8 de janeiro, essas pessoas que participaram, estariam prejudicando de forma imensurável a direita. Mas o Bolsonaro não ter ido falado alguma coisa pra eles, também eu achei que faz parte de ter prejudicado a direita brasileira. Tava começando a surgir. Deu pra entender? Por isso que hoje as manifestações têm menos pessoas. Porque as pessoas têm medo. Porque quando acontecer alguma coisa assim, cadê o líder? Gente, deu pra entender? Vamos lá. Ou seja, contrário. Aí fica a pergunta, como que esse cara pode estar sendo réu no tentativa de golpe, se quando o golpe foi dado, ele foi um dos que mais ficou revoltado por aquelas, de novo aspas, pessoas ali na esplanada dos ministérios. Concordo totalmente. E aí totalmente. o Mauro Cid responde na sequência. Vamos pra próxima. É diferente, bem diferente. E aqui ele responde, o Paulo Figueiredo, puta que porcaria, esse trem não sai não? Então print aí. Puta que, né, eu não vou falar o resto. Você vai ver o quão diferente quando estiver preso. Aqui, 5 meses antes do Mauro Cid ser preso, o Paulo Figueiredo falando, esse negócio deu merda, vocês vão ser presos. Mauro Cid, eu concordo com você. Novamente vem na minha justificativa. Precisava o nosso presidente Jair Bolsonaro ter falado alguma coisa para aquele povo, para aquele manifestante, porque, pessoal, eu lembro do dia. E eu falei, meu, que bonito. O povo tá tentando lutar, não tá aceitando, tá com a mesma indignação que eu. Mas eu entendia, cara, que não tinha necessidade de invadir aquela situação, aquele local. Deu pra entender? Mas precisava ter alguém ali pra direcionar. E o povo, os manifestantes só ia ouvir Jair Bolsonaro. Como não teve ninguém pra falar, o pessoal foi indo junto com a multidão. Aí entrou infiltrado, eu acredito muito nisso. Teve infiltrado, tá? Que não representa a direita e que falaram e que incentivaram as pessoas a invadirem daquele jeito. Deu pra entender? É errado o que aconteceu, tá? Isso é errado. Mas eu também acho que foi errado não ter falado, não ter direcionado os manifestantes. E hoje quem paga, né, o preço disso tudo é as pessoas que estão presas, estão recebendo condenação de 14, 16 anos aí, meu Deus do céu, por ter pintado uma estátua de batom. Enquanto o pessoal passa a noite inteira, você anda pela São Paulo, você vê pinche pra lá e pra cá e as pessoas estão em casas livre e solta, fumando aquelas coisinhas que eles gostam.
gosto. Deu pra entender? É uma injustiça. Vamos lá. Continuando, cadê a próxima? Tá lá. Eu concordo com você, mas é um pouco desesperado. Mas é um povo desesperado. Porque que ele tá falando aqui, olha, a gente não tem nada a ver com isso. O povo tá revoltado. O que você quer que a gente faça? Paulo, claro, olha o que fizeram com você. Isso deveria ser inaceitável em qualquer país do mundo. Mauro Cid tá certo aqui, né? Paulo Figueiredo teve suas contas bloqueadas. O jornalista de grande nome no Brasil foi censurado, não pode ter rede social e por aí vai. É o Brasil que a gente já conhece, nada de novo aqui. Claro, essas pessoas estão lá por mim também, mas estão me atrapalhando. De novo, bem claro, a conversa entre Paulo Figueiredo e Mauro Cid, no momento que estava acontecendo a suposta tentativa de golpe, Paulo Figueiredo está totalmente contra isso. E o Mauro Cid falando claramente que o Bolsonaro não tinha nada a ver com aquilo. E esses são os dois grandes nomes que organizaram tudo, de acordo com a PGR. Continuando, essas pessoas estão lá por mim. Ah, ele repetiu. Na verdade, estão nos... E fala isso aí, né? Eu sei, a repressão aumenta e vão atrás do PR. Aqui, o Mauro Cid dizendo que o fato dessas pessoas estarem fazendo o que elas estão fazendo vai aumentar a repressão e eles vão perseguir o presidente. O PR, presidente. Que estranho essa tentativa de golpe, né? O presidente precisa condenar isso urgente, cara. O Trump se fudeu porque demorou um pouco pra fazê-lo. E aí, continua. Entra no que eu tô falando, cara. Faltou um líder ali. Faltou o Bolsonaro ter falado com o povo, tá? Talvez eu receba várias críticas aí. Eu sou Jair Bolsonaro em 2026, se ele conseguir. Sou quem ele apoiar. Claro que eu não vou votar em um Kassab e um cara de esquerda. Não vou. Me recuso a votar em cara de esquerda, tá? Eu não votei no Ricardo Nunes, porque pra mim ele não é de direita. Ele é centro e esquerda, como Kassab é. Kassab é de centro a esquerda. Então, assim, é loucura, cara. É loucura. Mas vamos lá. Demorou um pouco pra fazer. Aí o Mauro Cid manda um link, né? E falando, passou os limites. Também o Mauro Cid aqui mostrando ser contrário ao que estava acontecendo. Aqui já era 6h45, período da quebradeira. O Mauro Cid mostrando que ele é contrário àquilo que estava acontecendo. E manda o link aqui. Cadê? Mostrando. Cadê? Pegar o link aqui. Mostrando que o Lula ia decretar alguma coisa. Ó, passou dos limites. Lula já estuda decretar tal, que foi aquele decreto que ele fez lá de estado de emergência. Não precisa de mais nada, porque preste atenção, Mauro Cid deveria ser um dos grandes líderes desse movimento, Paulo Figueiredo, revoltados com o que estava acontecendo no 8 de janeiro, Mauro Cid fala que aquilo ia prejudicar o presidente. Como que essa conversa pode ser ignorada? Isso, um pode estar preso a qualquer momento, porque o Mauro Cid foi preso, ficou meses preso, o Paulo Figueiredo só não está preso porque está nos Estados Unidos. É mais uma prova de que não houve golpe. Que aqui... Concordo totalmente com o Gustavo Gayer, tá? A questão é que todo mundo tava vendo ali, passou dos limites. E por que ninguém fez nada? Porque a liderança não fez nada. Deu pra entender? Eu lembro que quando a gente tava assistindo TV, as manifestações, eu vi os jornalistas de direita, como Paulo Figueiredo, Adriles, Ana Paula e os demais, tudo falando, pessoal, a gente não pode continuar com isso. Se continuar com isso, a gente vai passar dos limites. E ninguém fez nada. Cadê? Ali, cara, o 8 de janeiro, o que faltou foi a liderança, uma voz ali pra acalmar o coração do povo. Porque eu lembro quando a gente recebeu a notícia que Lula venceu, né? Mesmo a gente não acreditando tanto assim que as urnas são justas. Quando a gente recebeu essa notícia, a gente ficou indignado. Quem é de direita de fato e sabe como esse cara é mentiroso, como esse cara é ladrão, como esse cara tá querendo destruir o Brasil, quer fazer com que o Brasil se torne um país de comunismo. Então, assim, a gente ficou indignado. E pra gente, como brasileiro, foi uma vergonha ver um ladrão assumindo a presidência juntamente ao lado daquele homem que disse também que o atual presidente do Brasil iria voltar à cena do crime. E voltou ao lado segurando a mão desse homem. Deu pra entender, né? É isso, pessoal. Quero saber qual é a sua opinião. Indignação pura, né, cara? E a minha preocupação é o pessoal que tá preso, que tá recebendo condenação de 14 anos. Pessoas reais, pessoas que não fizeram nada, que não cometeram nada toda a sua vida. Simplesmente estavam no meio dessa confusão e por defender uma direita, por defender seus ideais, agora estão presos. Quero saber qual é a sua opinião. Deixa o like, se inscreva no canal. E lembrando nossos links de afiliado, dá uma olhada aí. Compre usando nossos links para apoiar o nosso canal e o nosso crescimento. Bom, até a próxima e fui!